Bem-vindo ao canal A Maldição da Lua Cheia. Deixe seu like e ative o sininho para não perder o próximo episódio. O coração pulsante do crepúsculo. O silêncio do Honda Civic preto, polido até reluzir sob a pouca luz da madrugada, era quase tão pesado quanto o ar da iminente lua cheia. Donnie Weber, os longos cabelos negros como a noite caindo sobre os ombros do sobretudo de couro, guiava o carro por estradas sinuosas e abandonadas, com a precisão fria de um predador em busca de sua presa. Seus olhos verdes, agora mais intensos que nunca, varriam a escuridão, absorvendo cada sombra, cada sussurro do vento. A cicatriz fina em seu maxilar direito parecia pulsava com a mesma urgência que apertava seu peito. Clara, o nome dela ecoava em sua mente, um lembrete vívido da abominação que o reverendo Thorne estava prestes a liberar. O sangue dela, a chave, a convergência lunar, a ativação, horas, apenas horas. O livro das sombras lunares havia sido preciso, um eco ancestral ressoando através dos séculos, revelando o esconderijo de Thorne, um lugar conhecido apenas como as cores do crepúsculo. Ninguém em qualquer mapa moderno sabia de sua existência. Era uma relíquia, uma lenda urbana murmurada por aqueles que temiam a noite. Mas Donnie não se guiava por mapas comuns, e seu olfato, aguçado para além da compreensão humana, já sentia o cheiro metálico e doentio de magia distorcida misturado ao mofo e à decadência. A paisagem começou a mudar. As árvores retorcidas, antes apenas esguias e altas, agora pareciam garras esqueléticas arranhando o céu. O ar se tornou denso, carregado com um miasma de desespero e algo mais. Algo que roía a sanidade da mente humana. O Honda Civic, uma máquina de desempenho camuflada em pele de cordeiro, deslizou sem esforço por uma trilha de cascalho que mal merecia o nome de estrada, até que uma estrutura se ergueu do nevoeiro que se rastejava pelo solo. Não era uma mansão gótica, nem uma igreja em ruínas, mas algo muito mais sinistro. Uma antiga usina termoelétrica, gigantesca e esquecida, suas chaminés quebradas como ossos apontando para o céu. Era um monumento à ambição industrial que agora servia a um propósito muito mais sombrio. As cores do crepúsculo. Donnie sussurrou para o vazio do carro, a voz grave e contida. Seu olhar pousou na cruz de prata antiga em seu pescoço, que parecia absorver a escuridão ambiente e reter um brilho próprio, sutil, quase invisível. Ele desacelerou, parando a uma distância segura, camuflando o veículo entre a vegetação rasteira e densa. A lua cheia, um disco pálido e ameaçador, começava sua ascensão lenta no horizonte, pintando a paisagem com um brilho espectral. Ele saiu do carro, o sobretudo negro balançando com uma brisa fria que parecia vir do interior da própria estrutura. O som de seus passos nas folhas secas era quase inaudível. Seus sentidos estavam em alerta máximo. O cheiro de decomposição era forte agora, mas misturado a ele, um aroma adocicado e estranhamente químico, quase floral, que Donnie reconheceu com um calafrio. Era o cheiro de ozônio, de energia elétrica manipulada, e algo mais. Algo vivo, algo em sofrimento, algo que estava sendo moldado. A usina parecia deserta, suas janelas quebradas como olhos vazios, mas o silêncio era uma ilusão, um truque do inimigo. Donnie podia sentir a vida lá dentro, uma pulsação distorcida que vibrava com a urgência da maldição. Ele contornou o perímetro, seus olhos verdes escaneando cada centímetro, procurando por entradas, por fraquezas, por qualquer sinal da máquina que Thorne usava para criar seus monstros esmeralda. Ele percebeu fios elétricos corroídos que se estendiam do solo para dentro da estrutura, e um zumbido baixo, quase imperceptível, que parecia vir do próprio coração da usina. Era o som da convergência lunar se aproximando, um presságio do horror que seria desencadeado. Chegando a um ponto cego, ele deslizou por uma fenda na cerca de arame enferrujado com a facilidade de uma sombra. As botas de couro sólido mal faziam barulho ao tocar o chão úmido e coberto de detritos. Ele estava lá dentro, no terreno de Thorne, a um passo de desvendar o segredo da nova linhagem. O tempo estava se esgotando, e a promessa da lua cheia pendia como uma sentença sobre o mundo. Donnie sentiu o poder borbulhar em suas veias, um chamado antigo para a caçada,
enquanto seus olhos brilhavam com uma luz esmeralda que rivalizava com a própria lua. A escuridão interna da usina parecia convidá-lo, sussurrando segredos e horrores que em breve seriam revelados, que nunca varriam a escuridão, absorvendo cada sombra, cada sussurro do vento. A cicatriz fina em seu maxilar direito parecia pulsar com a mesma urgência que apertava seu peito. Clara, o nome dela ecoava em sua mente, um lembrete vívido da abominação que o reverendo Thorne estava prestes a liberar. O sangue dela, a chave, a convergência lunar, a ativação, horas, apenas horas. O livro das sombras lunares havia sido preciso, um eco ancestral ressoando através dos séculos, revelando o esconderijo de Thorne, um lugar conhecido apenas como as cores do crepúsculo. Ninguém em qualquer mapa moderno sabia de sua existência. Era uma relíquia, uma lenda urbana murmurada por aqueles que temiam a noite. Mas Donnie não se guiava por mapas comuns, e seu olfato, aguçado para além da compreensão humana, já sentia o cheiro metálico e doentio de magia distorcida, misturado ao mofo e à decadência. A paisagem começou a mudar. As árvores retorcidas, antes apenas esguias e altas, agora pareciam garras esqueléticas arranhando o céu. O ar se tornou denso, carregado com um miasma de desespero e algo mais, algo que roía a sanidade da mente humana. O Honda Civic, uma máquina de desempenho camuflada em pele de cordeiro, deslizou sem esforço por uma trilha de cascalho que mal merecia o nome de estrada, até que uma estrutura se ergueu do nevoeiro que se rastejava pelo solo. Não era uma mansão gótica, nem uma igreja em ruínas, mas algo muito mais sinistro. Uma antiga usina termoelétrica, gigantesca e esquecida, suas chaminés quebradas como ossos apontando para o céu. Era um monumento à ambição industrial que agora servia a um propósito muito mais sombrio. As cores do crepúsculo. Donnie sussurrou para o vazio do carro, a voz grave e contida. Seu olhar pousou na cruz de prata antiga em seu pescoço, que parecia absorver a escuridão ambiente e reter um brilho próprio, sutil, quase invisível. Ele desacelerou, parando a uma distância segura, camuflando o veículo entre a vegetação rasteira e densa. A lua cheia, um disco pálido e ameaçador, começava sua ascensão lenta no horizonte, pintando a paisagem com um brilho espectral. Ele saiu do carro, o sobretudo negro balançando com uma brisa fria que parecia vir do interior da própria estrutura. O som de seus passos nas folhas secas era quase inaudível. Seus sentidos estavam em alerta máximo. O cheiro de decomposição era forte agora, mas misturado a ele, um aroma adocicado e estranhamente químico, quase floral, que Donnie reconheceu com um calafrio. Era o cheiro de ozônio, de energia elétrica manipulada, e algo mais. Algo vivo, algo em sofrimento, algo que estava sendo moldado. A usina parecia deserta, suas janelas quebradas como olhos vazios. Mas o silêncio era uma ilusão, um truque do inimigo. Donnie podia sentir a vida lá dentro, uma pulsação distorcida que vibrava com a urgência da maldição. Ele contornou o perímetro, seus olhos verdes escaneando cada centímetro, procurando por entradas, por fraquezas, por qualquer sinal da máquina que Thorne usava para criar seus monstros esmeralda. Ele percebeu fios elétricos corroídos que se estendiam do solo para dentro da estrutura, e um zumbido baixo, quase imperceptível, que parecia vir do próprio coração da usina. Era o som da convergência lunar se aproximando, um presságio do horror que seria desencadeado. Chegando a um ponto cego, ele deslizou por uma fenda na cerca de arame enferrujado com a facilidade de uma sombra. As botas de couro sólido mal faziam barulho ao tocar o chão úmido e coberto de detritos. Ele estava lá dentro, no terreno de Thorne, a um passo de desvendar o segredo da nova linhagem. O tempo estava se esgotando e a promessa da lua cheia pendia como uma sentença sobre o mundo. Donnie sentiu o poder borbulhar em suas veias, um chamado antigo para a caçada, enquanto seus olhos brilhavam com uma luz esmeralda que rivalizava com a própria lua. A escuridão interna da usina parecia convidá-lo, sussurrando segredos e horrores que em breve seriam revelados. A estrutura era um labirinto de metal enferrujado e concreto desmoronado, onde ecos de sua passada glória industrial
dançavam com a nova sinfonia de terror. O cheiro adocicado se intensificava, mesclando-se com o odor acre de sangue fresco e a aura inconfundível de carne viva, pulsando com dor e transformação. Donnie movia-se com a precisão de um predador, cada passo calculado, o sobretudo negro mal roçando as paredes frias. O brilho de seus olhos verdes cortava a penumbra, revelando a teia complexa de tubulações, caldeiras gigantes e painéis de controle abandonados que se estendiam até onde a vista alcançava. Um gemido baixo, quase inaudível, arrastou-se pelas passagens como uma sombra, chamando-o para as profundezas da usina. Ele seguiu o som, a cruz em seu pescoço pulsando com um calor sutil, seus sentidos sobrenaturais a todo vapor. Atrás de uma parede de equipamentos quebrados, uma clareira se abriu, revelando o coração pulsante da máquina de Thorne. Não era uma invenção de ficção científica, mas algo muito mais orgânico e grotesco. Um círculo de enormes cilindros de vidro, conectados por fios energizados e tubos que bombeavam um líquido esverdeado e borbulhante. Dentro de cada cilindro, figuras humanas retorciam-se, a pele esticada, os músculos contraídos, seus corpos em um estado terrível de pré-transformação. Seus olhos antes humanos agora emitiam um brilho esmeralda doentio. A convergência lunar já havia começado para eles. O reverendo Thorne não estava ali, mas sua obra estava em plena exibição, um espetáculo macabro da ciência e da blasfêmia. Era um viveiro de pesadelos, e o tempo de Donnie estava prestes a se esgotar. Ele precisava agir. Donnie sussurrou para o vazio do carro, a voz grave e contida. Seu olhar pousou na cruz de prata antiga em seu pescoço, que parecia absorver a escuridão ambiente e reter um brilho próprio, sutil, quase invisível. Ele desacelerou, parando a uma distância segura, camuflando o veículo entre a vegetação rasteira e densa. A lua cheia, um disco pálido e ameaçador, começava sua ascensão lenta no horizonte, pintando a paisagem com um brilho espectral. Ele saiu do carro, o sobretudo negro balançando com uma brisa fria que parecia vir do interior da própria estrutura. O som de seus passos nas folhas secas era quase inaudível. Seus sentidos estavam em alerta máximo. O cheiro de decomposição era forte agora, mas misturado a ele, um aroma adocicado e estranhamente químico, quase floral, que Donnie reconheceu com um calafrio. Era o cheiro de ozônio, de energia elétrica manipulada e algo mais. Algo vivo, algo em sofrimento, algo que estava sendo moldado. A usina parecia deserta, suas janelas quebradas como olhos vazios. Mas o silêncio era uma ilusão, um truque do inimigo. Donnie podia sentir a vida lá dentro, uma pulsação distorcida que vibrava com a urgência da maldição. Ele contornou o perímetro, seus olhos verdes escaneando cada centímetro, procurando por entradas, por fraquezas, por qualquer sinal da máquina que Thorne usava para criar seus monstros esmeralda. Ele percebeu fios elétricos corroídos que se estendiam do solo para dentro da estrutura, e um zumbido baixo, quase imperceptível, que parecia vir do próprio coração da usina. Era o som da convergência lunar se aproximando, um presságio do horror que seria desencadeado. Chegando a um ponto cego, ele deslizou por uma fenda na cerca de arame enferrujado com a facilidade de uma sombra. As botas de couro sólido mal faziam barulho ao tocar o chão úmido e coberto de detritos. Ele estava lá dentro, no terreno de Thorne, a um passo de desvendar o segredo da nova linhagem. O tempo estava se esgotando e a promessa da lua cheia pendia como uma sentença sobre o mundo. Donnie sentiu o poder borbulhar em suas veias, um chamado antigo para a caçada, enquanto seus olhos brilhavam com uma luz esmeralda que rivalizava com a própria lua. A escuridão interna da usina parecia convidá-lo, sussurrando segredos e horrores que em breve seriam revelados. A estrutura era um labirinto de metal enferrujado e concreto desmoronado, onde ecos de sua passada glória industrial dançavam com a nova sinfonia de terror. O cheiro adocicado se intensificava, mesclando-se com o odor acre de sangue fresco e a aura inconfundível de carne viva, pulsando com dor e transformação. Donnie movia-se com a precisão de um predador, cada passo calculado, o sobretudo negro mal roçando as paredes frias.
O brilho de seus olhos verdes cortava a penumbra, revelando a teia complexa de tubulações, caldeiras gigantes e painéis de controle abandonados que se estendiam até onde a vista alcançava. Um gemido baixo, quase inaudível, arrastou-se pelas passagens como uma sombra, chamando-o para as profundezas da usina. Ele seguiu o som, a cruz em seu pescoço pulsando com um calor sutil, seus sentidos sobrenaturais a todo vapor. Atrás de uma parede de equipamentos quebrados, uma clareira se abriu, revelando o coração pulsante da máquina de Thorne. Não era uma invenção de ficção científica, mas algo muito mais orgânico e grotesco. Um círculo de enormes cilindros de vidro, conectados por fios energizados e tubos que bombeavam um líquido esverdeado e borbulhante. Dentro de cada cilindro, figuras humanas retorciam-se, a pele esticada, os músculos contraídos, seus corpos em um estado terrível de pré-transformação. Seus olhos antes humanos agora emitiam um brilho esmeralda doentio. A convergência lunar já havia começado para eles. O reverendo Thorne não estava ali, mas sua obra estava em plena exibição, um espetáculo macabro da ciência e da blasfêmia. Era um viveiro de pesadelos, e o tempo de Donnie estava prestes a se esgotar. Ele precisava agir. Os olhos de Donnie, verdes como esmeraldas polidas, queimaram com uma fúria contida. A imagem dos corpos se retorcendo, os olhos cintilando com aquela luz doentia, era uma blasfêmia, um ultraje à própria natureza da licantropia. A convergência lunar não podia ser completada. Com um rugido silencioso que ecoou apenas em sua alma, Donnie lançou-se contra o cilindro mais próximo. Seu punho, impulsionado por uma força que desafiava a lógica humana, colidiu com o vidro reforçado, estilhaçando-o em 1000 fragmentos que choveram como gelo. O líquido esverdeado jorrou, espalhando um vapor nauseante, enquanto a figura retorcida lá dentro, já quase uma fera, colapsava com um grito gutural que se fundiu com o barulho do metal se contorcendo. O alarme soou, um urro estridente que perfurou o silêncio da usina, anunciando a profanação. Donnie não hesitou. Ele passava de cilindro a cilindro, seus movimentos fluidos e implacáveis, cada golpe uma sentença de morte, cada ruptura um grito sufocado que morria antes de ganhar plena forma. O odor de ozônio e sangue se tornou insuportável, mas seus sentidos estavam focados no alvo: destruir a máquina, libertar as almas aprisionadas dessa abominação. Quando o 5º cilindro foi estraçalhado, o chão tremeu, e das sombras da estrutura, uma figura surgiu. Era Thorne. Seus olhos, antes ardentes de fervor religioso, agora eram chamas esmeralda, repletas de uma loucura triunfante e uma crueldade gélida. Ele não vinha sozinho. Atrás dele, arrastando-se das profundezas como sombras emergindo do inferno, estavam 2 lobisomens esmeralda, totalmente formados, seus olhos brilhando com a mesma luz profana, suas garras afiadas, roçando o concreto. Eram maiores, mais musculosos, e exalavam uma aura de malevolência que os lobisomens comuns não possuíam. "Você é tarde demais, caçador", sibilou Thorne, sua voz ressoando com um eco demoníaco. "A linhagem nasceu, e agora você será o primeiro a testemunhar sua glória." Donnie girou, o sobretudo negro rodopiando com a força de seu movimento. Seus olhos verdes intensificaram seu brilho, respondendo ao desafio. A cruz de prata em seu peito pulsou com uma luz dourada, como um farol de esperança contra a escuridão crescente. Ele não responderia com palavras, apenas com a implacável dança da lâmina e do punho. Os 2 lobisomens avançaram simultaneamente, suas presas à mostra, movendo-se com uma velocidade antinatural. A batalha final havia começado. Os 2 lobisomens avançaram simultaneamente, suas presas à mostra, movendo-se com uma velocidade antinatural. A batalha final havia começado, mas Donnie Weber não era um homem a ser pego desprevenido. Seus movimentos eram um borrão de precisão, um balé mortal treinado desde a infância para este exato propósito. O primeiro lobisomem, um monstro de pelo escuro e músculos retorcidos, tentou um golpe lateral, suas garras visando seu flanco. Donnie desviou com um giro rápido, o sobretudo de couro negro chicoteando o ar, e a cruz em seu peito brilhou com uma intensidade ofuscante por um instante, cegando a criatura. Na fração de segundo de sua hesitação, o punho de Donnie, impulsionado por uma força sobrenatural,
Atingiu o pescoço da fera com um impacto seco e brutal. Um estalo horripilante ecoou na usina, o corpo do lobisomem caindo no chão com um baque pesado, já inerte. Mas o segundo lobisomem já estava sobre ele, suas presas se fechando em um grunhido feroz. Donnie ergueu o braço esquerdo num reflexo de pura selvageria calculada, permitindo que as presas se craassem em seu antebraço. A dor aguda mal registrou em sua mente, pois, no mesmo instante, sua mão direita agarrou a cabeça da criatura com uma firmeza esmagadora. Seus olhos verdes queimaram como brasas esmeralda, canalizando uma energia que o mundo comum não podia compreender. Com um grito silencioso que veio das profundezas de sua alma, Donnie torceu. O som de ossos e cartilagens sendo despedaçados preencheu o espaço, e o corpo do segundo lobisomem desabou, convulsionando antes de silenciar. O sangue brotou do braço de Donnie, mas a ferida já começava a fechar-se, os tecidos se reconstruindo com uma velocidade milagrosa. Ele ignorou a dor residual, seus olhos fixos em Thorne. O reverendo, antes imponente, agora parecia ter encolhido, uma sombra pálida de sua arrogância inicial. Seu rosto estava contorcido em uma mistura de fúria e terror, seus olhos esmeralda faiscando com uma loucura desesperada. A convergência lunar falhara miseravelmente. Isso não é o fim, rosnou Thorne, sua voz embargada, um fio de saliva escorrendo pelo canto da boca. A maldição, ela encontrará outros caminhos. O poder da lua, ele se manifestará. Donnie avançou, cada passo carregado com a inevitabilidade de um destino imposto. A luz da cruz em seu peito se intensificou, banhando o reverendo em um brilho sagrado que parecia queimar sua pele. Você corrompeu uma maldição ancestral, disse Donnie, sua voz baixa e carregada, mas com uma autoridade que penetrava até a alma. Você tentou criar abominações, e por isso você não terá um lugar neste mundo, nem no próximo. Thorne tentou recuar, mas suas pernas pareciam presas ao chão. Seus olhos esmeralda se arregalaram, não mais com fúria, mas com um terror primordial. Ele não era um lobisomem, mas a profanidade que carregava em sua alma era um chamado para a extinção. Donnie estendeu a mão e por um instante, uma aura de luz dourada envolveu o reverendo. Thorne soltou um grito agonizante, um urro que era mais alma do que corpo, enquanto seu semblante se contorcia. Não houve transformação em fera. Houve uma implosão de sua própria essência corrompida. Seus olhos se apagaram, a pele murchou, e ele desabou como uma marionete com os fios cortados. O corpo se desfazendo em uma poeira cinzenta que o vento, vindo sabe-se de onde, varreu para longe. O silêncio caiu sobre a usina, um silêncio pesado e opressor, interrompido apenas pelo gotejar de líquidos dos cilindros quebrados e o eco distante dos alarmes agora parados. Donnie olhou para o rastro de destruição. Os cilindros estavam em pedaços, os corpos retorcidos das vítimas da convergência lunar jaziam inertes, agora apenas cascas humanas, a maldição dissipada pela morte ou pela interrupção brutal do processo. Os dois lobisomens esmeralda, criaturas de uma nova e perigosa linhagem, estavam mortos. Thorne, o arquiteto dessa blasfêmia, reduzido a pó. O trabalho estava feito, pelo menos ali. Donnie sentiu o cansaço pesar em seus ombros largos, mas não era apenas físico. Era a exaustão que vinha de carregar o peso de um mundo que se recusava a permanecer em suas sombras. A ferida em seu braço já era apenas uma marca avermelhada, o fator de cura apagando qualquer evidência de fraqueza. Ele observou a lua cheia, majestosa e distante, espreitando por uma abertura no teto corroído da usina. Sua luz pálida banhava o local, purificando-o de alguma forma, limpando o rastro de abominação que Thorne havia deixado. Mas a vitória era agridoce. A existência dos lobisomens esmeralda, a manipulação da maldição ancestral, revelava uma ameaça nova e perturbadora. Thorne não poderia ter descoberto tudo sozinho. O livro das sombras lunares mencionava apenas o potencial, não o método exato de sua concretização. Havia algo mais, alguém mais, operando nas sombras, puxando os fios, guiando mentes como a de Thorne para propósitos ainda mais sombrios. A maldição da licantropia, que Donnie havia perseguido por tanto tempo em suas formas mais trágicas e bestiais,
estava evoluindo, ou sendo forçada a evoluir. Ele caminhou até onde o reverendo Thorne havia caído, sua vista aguçada procurando por qualquer vestígio que a poeira não tivesse levado. Seus dedos roçaram o chão empoeirado, e ele encontrou um pequeno medalhão de prata envelhecida, caído de Thorne, que o vento não conseguira arrastar. Era um símbolo estranho, entalhado com uma cobra mordendo a própria cauda, um ouroboro, mas com um olho estilizado e brilhante no centro, emitindo um fraco, quase imperceptível, brilho esmeralda. Não era um símbolo de nenhuma seita religiosa conhecida, nem de qualquer grimoire que Donnie já houvesse estudado. Era algo novo, algo antigo e perigosamente redivivo. O brilho esmeralda no medalhão parecia responder à luz prateada dos olhos de Donnie. Uma nova pista, um novo inimigo. A luta contra a maldição estava longe de terminar. Ela apenas havia se aprofundado, revelando camadas de escuridão que Donnie sequer imaginava. Ele fechou o punho sobre o medalhão frio, o metal gelado contra sua palma. Seus olhos verdes, agora mais sérios do que nunca, se voltaram para a saída da usina, onde o Honda Civic preto o esperava. A noite ainda era jovem, e a estrada para a verdade, longa e tortuosa. A caçada continuaria. Não perca o próximo episódio de A Maldição da Lua Cheia. Inscreva-se para continuar acompanhando a jornada de Donnie Weber.